peço a você que aí na sua casa pegue a sua Bíblia e abra comigo a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1. Peço que você abra a Bíblia, acompanhe comigo a leitura e permaneça com a sua Bíblia aberta para que você possa também acompanhar a exposição dessa passagem. Eu vou passar a ler então, 2 Timóteo, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das santas palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Estás ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Figelo e Hermógenes. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente, até me encontrar. O Senhor lhe conceda, naquele dia, achar misericórdia da parte do Senhor, e tu sabes melhor do que eu, quantos serviços me prestou em Éfeso. Pois bem, eu gostaria de, à luz desse texto, pensar com você sobre a necessidade de se preservar a pureza do Evangelho em tempos de tantas angústias e até mesmo de perseguições. Deixa eu situar esta carta para que você possa então entender um pouco melhor o conteúdo deste texto que nós lemos. O apóstolo Paulo, que foi o grande bandeirante do cristianismo, o grande missionário transcultural da igreja primitiva, escreveu dos 27 livros do Novo Testamento, escreveu 13, quase a metade. E esta carta foi a última carta que ele escreveu.
Esta carta ele a escreveu da sua segunda prisão em Roma. E ele foi preso pela segunda vez em Roma porque atribuíram a ele um crime que ele não praticou. Vocês bem conhecem a história e sabem que no dia 17 de julho do ano 64, a cidade de Roma foi incendiada, com mais de 1 milhão de habitantes. A capital do império, a mais populosa e a mais rica cidade do mundo da época. E aquele incêndio foi devastador, porque durou 7 noites e 6 dias. A cidade foi devastada. Em virtude disso, então, Nero, que foi o verdadeiro incendiário, o imperador, encontra um álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos cristãos. Isso porque os bairros que não foram devastados pelas chamas eram densamente povoados por judeus e cristãos. Então, atribuem aos cristãos o incêndio. E a partir daí começa uma espécie de massacre sobre os cristãos. Para você ter uma ideia, faltou madeira na época para fazer cruz, tamanha quantidade de crentes que eram crucificados. Depois eles passaram a ser queimados vivos. E é nessa conjuntura que Paulo é preso, acusado de ser o líder dos incendiários. Só que agora ele não está preso mais como um líder religioso, ou como um apóstolo, como da primeira prisão, mas agora ele está preso sob a acusação pesada, perigosa, de ser o líder dos incendiários, de ser um criminoso, de ser um malfeitor, de ser um bandido. E em virtude desse fato, ele relata no capítulo 2, versículo 9, que ele está sofrendo algemas como um malfeitor, acusado de ser um criminoso, de liderar aquela façanha nefasta do incêndio da capital do império. O resultado disso é que os crentes da Ásia, conforme o capítulo 1, verso 15, membros das igrejas que ele plantou, direta ou indiretamente na província, abandonaram a ele. Estavam conscientes de que defender Paulo naquela conjuntura era correr o risco de sofrer as mesmas sanções. Então, covardemente, eles se afastaram de Paulo. No capítulo 1, versículo 8, o próprio Timóteo está com vergonha de Paulo. E no capítulo 4, 16, Paulo relata que marcaram uma audiência para que ele apresentasse a sua defesa. E então o apóstolo Paulo vai para essa audiência na expectativa de que haverá lá alguém para defendê-lo, para testemunhar a seu favor. Entretanto, quando Paulo chega nesta primeira audiência, nesta primeira defesa, para apresentar suas testemunhas, diz o texto que ninguém foi a seu favor, antes todos o abandonaram. O resultado é que Paulo, então, naquela audiência, muito provavelmente, ele é sentenciado à pena de morte. Por ser um cidadão romano, não foi condenado à crucificação, como foi Pedro, porque era um cidadão comum. Mas Paulo foi condenado a ser degolado. Então ele está agora na masmorra mamertina, uma prisão insalubre, escura, úmida, de onde as pessoas saíam leprosas ou para o martírio. E é dessa masmorra que ele escreve a sua última carta, segundo Timóteo. Então, hoje, aqui com você, eu quero considerar o capítulo 1 e tirar daqui algumas lições preciosas. O Dr. John Stott, príncipe da exegese bíblica
disse que nós poderíamos resumir esta carta em 4 verbos: guarda, sofre, permanece e prega. Pois hoje, então, eu quero me concentrar com você no texto eixo desta passagem, que é o versículo 14, quando ele diz: guarda o bom depósito. Ele está falando do Evangelho. Então, é sobre este assunto que eu quero, à luz desse versículo, que eu quero expor para você o capítulo 1 de 2 Timóteo. Então, com a Bíblia aberta, vamos acompanhar. A primeira coisa que Paulo faz é a sua saudação. E na saudação ele tem 4 verdades para dizer. Primeiro, a fonte do seu apostolado. Olha comigo o verso 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Ele não se auto-intitula apóstolo, ele não é nomeado apóstolo por nenhum líder religioso, ele recebe o seu apostolado pela vontade de Deus. Somente o Senhor pode constituir apóstolos. É por isso que hoje nós não temos mais apóstolos. Hoje nós somos uma igreja apostólica no sentido de seguir a doutrina dos apóstolos. Segundo lugar, o propósito do seu apostolado está bem claro aí no verso 2, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Num mundo que está enfrentando martírio, os crentes sendo queimados vivos ou crucificados, e mais tarde, depois do ano 70, com a inauguração do Coliseu Romano, também jogado às feras, Paulo prega o Evangelho que traz em si a promessa da vida. Os crentes não precisavam ter medo de morrer, porque o Evangelho que os alcançara é o Evangelho que traz em si a promessa da vida, e essa vida está em Cristo Jesus. Terceiro, Paulo demonstra aqui o seu profundo amor por Timóteo, no verso 2, ao amado filho Timóteo. Timóteo era o mais próximo colaborador de Paulo. Paulo amava Timóteo profundamente e o considerava como um filho amado, um filho espiritual. Quarto, a bênção que ele traz a Timóteo. Veja comigo o verso 2, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai, de Cristo Jesus nosso Senhor. Veja você, que graça e misericórdia são 2 termos que parecem análogos, mas têm claras distinções. Graça é aquilo que Deus dá a você e você não merece. Misericórdia é aquilo que Deus não dá a você e você merece. Eu não mereço salvação e Deus me dá a salvação, isso é graça. Eu mereço o castigo e o juízo e Deus não me dá o castigo e o juízo, isso é misericórdia. Então Deus dá tanto graça quanto misericórdia. E a paz é o fruto, o resultado da graça e da misericórdia. Graça e misericórdia é a causa, paz é o resultado, é a consequência. Graça e misericórdia é a raiz, paz é o fruto desta árvore. Então, esta é a saudação que Paulo traz. Vamos ver agora a formação espiritual de Timóteo, como Paulo trata desse assunto aqui. Em primeiro lugar, a formação familiar. Olha comigo o versículo 5. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. O que Paulo está ensinando aqui é que a fé começa em casa. Timóteo já é a 3ª geração da fé. A mesma fé que habitou na avó Lóide, habitou na mãe Eunice e agora habita no seu coração. É dentro de casa que nós ensinamos a palavra de Deus e nós nutrimos em Cristo a fé genuína, a fé verdadeira. Agora note em segundo lugar, a amizade espiritual de Paulo por Timóteo. Confira comigo os versos
de número 3 e 4. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia, lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Então note você que Paulo tinha um carinho tão grande por Timóteo, que confessa aqui que orava por ele, de dia e de noite. E Paulo se lembrava das lágrimas de Timóteo. E ao lembrar-se das lágrimas de Timóteo, estava muito desejoso de vê-lo. Timóteo tinha ficado, e você se lembra disso, quando ele sai da primeira prisão, ele deixa Timóteo em Éfeso, deixa Tito em Creta, e Timóteo está pastoreando aquela promissora igreja, missionária igreja, que alcança toda a província da Ásia Menor. Quando Paulo passou em Éfeso 3 anos, ele chega a dizer que enfrentou tribulações acima das suas forças, a ponto de desesperar-se da própria vida. Pois Timóteo, que era jovem, que era tímido, que era doente, estava agora à frente do pastoreio desta grande igreja, com muitas pressões. E Paulo se lembra dessas lágrimas. E Paulo sente saudade do seu filho na fé, seu filho Timóteo. E agora, note comigo o dom espiritual dele no versículo 6. Por esta razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Eu chamo a sua atenção que Timóteo era um pastor ordenado, e Paulo foi o líder da cerimônia da imposição de mãos, dando a Timóteo este ofício e este ministério do pastoreio. O que estava acontecendo com Timóteo era o seguinte: a perseguição, o abandono dos crentes da Ásia, preste atenção nisso. Esses crentes da Ásia que abandonaram Paulo eram ovelhas de Timóteo. Timóteo era o pastor dessa gente. O próprio Timóteo, afetado por isso, diz o versículo 8, está com vergonha de Paulo, e um pouco acanhado até em apresentar com ousadia o evangelho. E Paulo está orando e falando para Timóteo: meu filho, é hora de você soprar. A palavra reavivas aqui é a mesma de um fole que você sopra para acender as brasas. Está dizendo: Timóteo, não permita que as cinzas do medo ou o perigo da perseguição tire o brilho do seu ministério, tire a sua ousadia, tire o seu entusiasmo. Você não tem que buscar nada novo, Timóteo, você só tem que reavivar aquilo que você já tem. Esse dom que Deus lhe deu precisa ser reavivado, precisa soprar nele o sopro do Espírito, para que as cinzas sejam removidas e as brasas voltem a arder, e esse fogo inflame de novo o seu coração, Timóteo. Mas ainda, note comigo, por favor, em quarto lugar, a disciplina espiritual que Timóteo devia ter, nos versos 7 e 8, olha aí. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, o testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Timóteo está com medo. E sabe, antes de você criticar Timóteo, talvez seja importante se colocar no lugar dele. A perseguição está se alastrando. Em Roma, seu líder espiritual, Paulo, está preso e condenado à morte. Em Roma, os crentes estão sendo queimados vivos e crucificados. Aqui na província da Ásia, está todo mundo alarmado. Todos abandonaram Paulo. E Timóteo, diante disso, talvez tema que esses ventos da perseguição cheguem também na sua cidade de Éfeso, e todos ou muitos sejam presos, torturados e até mesmo cheguem ao martírio. E ele então está intimidado, com medo. E Paulo diz: Timóteo, Deus não nos deu espírito de medo, Deus não nos deu espírito de covardia,
Timóteo, não se renda ao medo, não ensarilhe as suas armas, não dê marcha ré, não recue, Timóteo. O medo pode nos congelar, o medo pode nos paralisar, o medo pode nos tirar o brilho da coragem. Então Paulo diz a Timóteo: Timóteo, Deus nos deu foi espírito de poder, Timóteo. Então não abra mão de ser um homem ousado. Pare de ficar com vergonha, seja das minhas cadeias, seja de Cristo, seja do Evangelho. É hora de você se levantar. Você é um líder na cidade, você é um líder da igreja. Levante, homem, coragem, coragem. Participa dos meus sofrimentos. Não recue, Timóteo. Não dê marcha ré, Timóteo. Assuma o seu papel de líder, de pastor da igreja e lidere o povo a não ficar com medo. Diante disso, então nós vamos olhar um outro ponto que Paulo trabalha aqui, que é a singularidade deste evangelho. Olha comigo, por favor, versículos 9 e 10. Primeira coisa que Paulo trata aí é do propósito do evangelho. Olha comigo o verso 9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Então, a primeira coisa que você nota é que o evangelho é o evangelho da salvação. Hoje a gente não tem salvação no outro meio. Tem muitas religiões no mundo, algumas antigas até. Algumas com bilhões, ou melhor, pelo menos mais de 1 bilhão de seguidores. Mas nem a antiguidade, nem a quantidade de gente que segue esse caminho pode encontrar salvação. Porque a salvação está no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Segundo lugar, a eficácia do Evangelho, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. O Evangelho é o poder de Deus, e Deus é o Deus que chama. Aos que Ele predestina, Ele chama, e chama eficazmente. Foi o que o Senhor Jesus Cristo disse em João 6,37. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Mas mais ainda, olha a graça soberana do Evangelho. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Deus escolheu você. E Deus escolheu você não por causa das suas obras, mas por causa da sua graça. Não no tempo, mas antes dos tempos eternos. Então é maravilhoso você entender isso, porque não fomos nós quem escolhemos a Deus, foi Deus quem nos escolheu. Não fomos nós quem amamos a Deus primeiro, foi Ele que nos amou primeiro. Quando nós atendemos ao seu chamado, Ele mesmo operou em nós tanto querer quanto realizar. É Ele quem chama. Mas ainda, veja você comigo a manifestação do Evangelho no versículo 10. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como também trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Eu acho isso precioso, porque esta graça salvadora é manifestada em Cristo. E para uma igreja que estava nas portas da perseguição e do martírio, Paulo vai dizer que ele apareceu, primeiramente destruindo a morte, e trazendo a luz, a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Então você e eu não precisamos ter medo da morte. Mesmo diante de uma pandemia, você não precisa ter medo da morte, porque a morte já foi destruída.
e ela já foi destruída pela obra vicária de Cristo, pela morte substitutiva de Cristo, porque ele entrou nas entranhas da morte, ele arrancou o aguilhão da morte, ele matou a morte, ele ressuscitou, inaugurando a imortalidade. Pois bem, depois que Paulo então mostra isso, a natureza deste evangelho, a singularidade deste evangelho, ele vai mostrar para Timóteo agora o compromisso que ele, Paulo, tem com este evangelho. Então vamos ver. Primeiro, olha comigo o versículo 11. Para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Ele não entra nesse ministério por conta própria, ele não se auto-intitula pregador, mestre e apóstolo, ele não recebe esse desiderato, este ministério, por parte de outro líder, ele é designado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, e isso desde a sua conversão, lá no caminho de Damasco. Então ele aqui exerce 3 ministérios, ele é pregador, ele é professor, mestre, e ele é um apóstolo que tem autoridade do próprio Senhor Jesus para liderar a igreja de Deus naquela circunstância e naquele século. Segundo lugar, veja comigo que ele não só tem o compromisso, ele não apenas tem a responsabilidade de anunciar o evangelho, como pregador, como mestre, como apóstolo, mas ele tem também a responsabilidade de sofrer pelo evangelho. Olha o versículo 12 comigo. E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e eu estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu tesouro, ou o meu depósito até aquele dia. Então chama a sua atenção para esse ponto fundamental. Parece-nos que a nossa geração hoje faz de tudo para evitar o sofrimento. Nós não queremos sofrer. Nós tentamos fazer uma política de boa vizinhança com o mundo. Queremos agradar o mundo. Nos conformamos com o mundo. Amamos o mundo. Queremos os aplausos do mundo. Queremos a aprovação do mundo. Queremos fazer ponte de amizade com o mundo, para não sofrermos. Mas Paulo está dizendo que pregar o evangelho, ensinar o evangelho e sofrer são coisas que caminham juntas. Aliás, ele chega a dizer no capítulo 3, versículo 12 desta carta, que aquele que quiser viver piedosamente em Cristo vai ser perseguido. O mundo sempre opôs-se à igreja. O mundo sempre odiou a igreja. O mundo odeia Cristo na igreja, por isso que persegue a igreja. É por isso que quando Jesus apareceu para Saulo de Tarso, no caminho de Damasco, ele não pergunta: Saulo, Saulo, por que persegues a minha igreja? Jesus perguntou: por que me persegues? O mundo odeia Cristo. E porque a igreja apresenta Cristo, o mundo odeia a igreja. Sempre foi assim e sempre haverá de ser assim. Perguntaram para o reverendo Francisco Leonardo em Recife certa feita: reverendo, se a igreja for mais perseguida, ela será mais fiel? Ele respondeu: não. Se a igreja for mais fiel, ela será mais perseguida. Então Paulo está mostrando para Timóteo que não dá para ser um líder, não dá para ser um pastor, não dá para ser um crente, se você se acovarda diante da necessidade de sofrer pelo evangelho, se envergonhar do evangelho, porque ao pregar o evangelho, ao ensinar o evangelho, ao viver o evangelho, isso vai gerar no mundo oposição. E ele disse: eu estou pronto a sofrer, e eu estou sofrendo. Mas ele diz assim: mas eu não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido.
e eu estou bem seguro e certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Bom, depois que Paulo fala então da sua responsabilidade com o Evangelho, Paulo vai mostrar para Timóteo que ele também precisa ter responsabilidade com o Evangelho. Confira comigo, por favor, versículos 13 e 14. Primeiro, versículo 13, olha comigo. Timóteo precisa compreender o Evangelho. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo para Timóteo é o seguinte: Timóteo, a primeira coisa que você precisa, meu filho, é manter o padrão das sãs palavras. E sãs palavras aqui são um termo para descrever o Evangelho. Você e eu precisamos compreender o Evangelho. Saber o que é o Evangelho. Estudar sobre o Evangelho. Olhar o Antigo e o Novo Testamento e entender o núcleo, o eixo, a essência desta mensagem. Se nós não entendermos esta mensagem, corremos o risco de buscar outro evangelho, que na verdade é um falso evangelho. E tem muitos evangelhos no mercado da fé hoje que não são o verdadeiro evangelho. As pessoas não entenderam o evangelho e começam a pregar sobre muitas outras coisas que não é o evangelho. O evangelho da graça, o evangelho da cruz, o evangelho do arrependimento, o evangelho da conversão, do novo nascimento, da justificação pela fé, da santificação, do compromisso com Deus, da obra realizada por Cristo na cruz. Então começa a pregar um outro evangelho, um falso evangelho, e dando ao povo palha em vez de dar o trigo da verdade. Então, Paulo diz a Timóteo, primeira coisa, meu filho, você tem que entender, compreender o que é o Evangelho. A segunda coisa que Timóteo precisa fazer, está aí no versículo 14, que é o versículo chave deste capítulo. Quando Paulo diz assim, Timóteo, guarda o bom depósito, mediante o Espírito que habita em nós. Bom depósito também é outro termo para o Evangelho. Agora vamos entender isso aqui. Quando Paulo diz para Timóteo, guarda o Evangelho, ele não está dizendo para Timóteo guardar o Evangelho numa gaveta, e trancar com chave, e escondê-lo das pessoas. Parece-nos que tem muita gente que tem feito isso. Ele é crente, ele vai à igreja, no domingo ele pega a sua Bíblia para ler, enquanto está no culto, depois chega em casa e guarda a sua Bíblia. Durante a semana ele vai para o trabalho, não há uma palavra dele com seus amigos, com seus colegas de trabalho sobre o Evangelho. Ele vai para a escola, para a faculdade e não fala para ninguém do Evangelho. Ele convive com os seus familiares e parentes e ninguém fica sabendo da boca dele sobre o Evangelho. Eles se apresentam como agente secreto do reino de Deus. Eles guardaram o Evangelho no sentido de esconder o Evangelho, só para eles. Não é disso que Paulo está falando. Quando Paulo diz para Timóteo, guarda o bom depósito, guarda o Evangelho, está dizendo o seguinte, Timóteo, não permita que este Evangelho seja contaminado, seja diluído, seja distorcido, seja desfigurado, seja substituído por outro evangelho. Ô Timóteo, não permita que as heresias entrem, não permita que os falsos mestres se aproximem, não permita que o falso ensino tenha acolhida na igreja. Ô Timóteo, você que é pastor, mantenha-se firme aí na sã doutrina, meu filho, guarda o evangelho, preserva o evangelho. Ainda que venha um anjo, como ele diz em Gálatas, pregando outro evangelho, seja maldito, seja anátema, não se pode substituir o evangelho, é todo o evangelho, e é só o evangelho, é isso que Timóteo precisa entender, compreender o evangelho, e manter este evangelho puro, límpido, íntegro,
intacto para ser transmitido ao povo de Deus. Pois bem, dito isto, eu gostaria de concluir quando Paulo vai para o final do capítulo 1, vai falar das decepções e das alegrias do pastorado. E ele primeiro, note comigo, trata das decepções, no versículo 15, olha aí. Estais ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Figelo e Hermógenes. É claro que Timóteo está ciente, ele era o pastor da igreja de Éfeso, a capital da Ásia Menor. Então, nada disso estava acontecendo aí, nos bastidores sombrios, no anonimato. Timóteo era o pastor da igreja de Éfeso, e ele sabia de tudo isso que estava acontecendo, que os crentes estavam deliberadamente e completamente abandonando Paulo, dando marcha ré. E talvez ele esteja citando Figelo e Hermógenes como os líderes desta campanha nefasta de abandono de Paulo e do próprio evangelho, com medo da perseguição. Então deixa eu lhe dizer algo que é real. Se você é crente, prepare-se para ter decepções. Nunca pense que você terá unanimidade. Sempre haverá aqueles que vão virar as costas na hora do aperto. Como esses dois indivíduos aqui, Figelo, Hermógenes, lá no capítulo 4, verso 10, ele vai falar de Demas, que tendo amado o presente século, o abandonou também. E como anonimamente ele cita, e todos os demais da Ásia. Então, se você, crente, viu alguém por razões muitas virar as costas, abandonar a igreja, ou até abandonar a você na hora da sua maior necessidade, saiba que isso não é novo. Sabe que Paulo também enfrentou isso. Mas agora, você sabe que o ministério tem alegrias, tem tristezas, tem espinhos, mas tem perfume também. E ele começa agora a dar um testemunho de um homem, chamado aqui de Onesíforo. Se tem no ministério Figelos e Hermógenes, tem também na igreja gente que é bálsamo, gente que traz mel para sua boca, óleo fresco para sua cabeça, para terapeutizar o seu coração, para abençoar a sua vida. E Paulo aqui destaca 4 coisas sobre este irmão Onesíforo. Em primeiro lugar, ele é um homem abençoador. Olha aí versículo 18, a parte B. Ele diz, e tu sabes melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Esse irmão aqui, chamado de Onesíforo, morava em Éfeso, e Paulo ficou 3 anos em Éfeso. E você se lembra que quando Paulo escreve de Éfeso a sua segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 1, ele fala que ele enfrentou ali tribulações maiores do que suas forças. Ele escreve a carta chorando. E esse irmão, durante os anos que Paulo passou em Éfeso, diz o texto, confira comigo aí, quantos serviços me prestou ele em Éfeso, não um serviço, mas muitos serviços. Ele cuidou de Paulo, ele esteve perto de Paulo, ele orientou Paulo, ele estendeu a mão para Paulo, ele foi um bálsamo na vida de Paulo, ele era um homem abençoador. Segundo lugar, ele era um homem consolador. Olha comigo o versículo 16. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Preste atenção na expressão, muitas vezes me deu ânimo.
Eu gosto disso, porque Paulo aqui admite a sua humanidade. Ele admite aqui que muitas vezes ficou desanimado. Até Paulo ficou desanimado. Então, se você está aí meio desanimado, saiba que você é humano. Você está sujeito às mesmas fraquezas, como Elias estava também, como Paulo estava também. Mas esse irmão muitas vezes deu ânimo para Paulo. Eu acho que ele ia visitar Paulo e disse: ô Paulo, coragem, levanta a cabeça. Eu sei que você está enfrentando lutas, eu sei que você está chorando, mas levanta a cabeça, vai melhorar, Deus vai assistir você vai ter um ministério abençoado. E o ministério de Paulo lá em Éfeso foi uma bênção, um grande reavivamento na cidade, toda a província foi evangelizada, igrejas foram plantadas, em Esmirna, em Pérgamo, em Sardes, em Tiatira, em Filadélfia, em Laodiceia, em Colossos, em Herápolis. Mas por trás desse gigante de Deus chamado apóstolo Paulo, tem um homem no anonimato, chamado Onesíforo, consolando, fortalecendo, encorajando o homem de Deus. Diz mais aí no versículo 16: e nunca se envergonhou das minhas algemas. Timóteo, lá no capítulo 1, versículo 8, estava envergonhado. Onesíforo nunca se envergonhou, nunca. Ele não tinha nenhum problema, nenhum constrangimento de entrar na cadeia e falar: eu vim visitar o apóstolo Paulo. É aquele tipo de amigo que não abandona você na hora da aflição, porque esse é o amigo. Amigo é aquele que chega quando todo mundo já foi embora. Amigo é aquele que confronta você em particular e defende você em público. Então esse cara era um amigo. Um amigo. Terceiro, ele era um encorajador. Olha o versículo 17 comigo. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Agora preste bem atenção no contexto. Ele morava em Éfeso. Os crentes de Éfeso tinham abandonado Paulo. O pastor da igreja de Éfeso, Timóteo, estava com vergonha, com medo. Pois esse Onesíforo, sabendo que em Roma os crentes estão sendo crucificados, estão sendo queimados vivos, ele faz uma viagem arriscada de Éfeso até Roma. Ele não sabe onde Paulo está, porque agora Paulo não é aquele prisioneiro famoso que tem toda a guarda pretoriana cuidando dele, com certas regalias, sob a égide do imperador. Não, agora ele está jogado numa masmorra, úmida, fria, insalubre. Ele chega lá, não sabe onde Paulo está, e ele começa a procurar Paulo, bate uma porta, bate noutra, pergunta aqui, pergunta ali, procura informação aqui, procura informação lá, ninguém sabe de nada, ninguém dá informação de nada. Ele não abre mão de ir embora, ele não vai embora, enquanto não achou, não encontrou Paulo. Solicitamente, ele procurou Paulo até encontrá-lo na masmorra mamertina. Às vezes a gente até tem boa intenção de ajudar alguém, e aí você encontra a primeira dificuldade, o primeiro obstáculo, não, pelo menos eu tentei, pelo menos eu fiz a minha parte. Não, ele perseverou com o propósito de ser um abençoador. E eu quero concluir. E a quarta coisa que está escrito sobre ele, é que o que você planta, você colhe. Quando você semeia bondade, você colhe bondade. Quando você semeia misericórdia, você colhe misericórdia. Olha comigo, versículo 16, parte A. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo. Ele é um abençoador, e agora Paulo está rogando a misericórdia de Deus, não só sobre ele, mas sobre toda a sua casa. Finalmente, olha comigo o versículo 18, parte A. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. Então Paulo está orando por ele, para que ele encontre misericórdia de Deus. Ele que era um instrumento da misericórdia na vida de Paulo. Então eu quero fechar dizendo o seguinte, meu amado, nós estamos vivendo dias difíceis também.
Graças a Deus, aqui no Brasil, nós não temos perseguição física, ninguém é preso aqui por ser crente. Mas em outros lugares do mundo, irmãos nossos estão sendo colocados no paredão e sendo fuzilados, presos, açoitados. Mas aqui no Brasil nós vivemos também uma espécie de cristofobia. O nome de Cristo é zombado, escarnecido. Nas telenovelas, nos filmes, nas passarelas de carnaval, sob das autoridades constituídas, e a covardia de tantos, e a omissão de muitos. Se nós somos escarnecidos e zombados, ou perseguidos de outras formas, nosso papel é não nos envergonharmos. Nosso papel é de entendermos o Evangelho, de termos compromissos de pregar este Evangelho e prontidão para sofrer pelo Evangelho. Ninguém pode resistir ao Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então a minha palavra para você hoje é esta, está no versículo 1, capítulo 1, versículo 14, e esta: guarda o bom depósito, guarda o Evangelho. Não permita que este Evangelho seja diluído, distorcido, contaminado com falsas doutrinas, com heresias perniciosas. Mantenha a sã doutrina. Tenha zelo em manter a integridade das Escrituras. Os críticos de plantão, os céticos com o seu veneno letal, querem desconstruir a Bíblia, querem ridicularizar a Bíblia. No passado, este livro foi jogado nas fogueiras, proibido, destruído, rasgado. Mas a palavra de Deus, o Evangelho, sobranceiramente fez a sua marcha vitoriosa. Passa o céu, passa a terra, a palavra de Deus não vai passar. Este Evangelho é bendito e eterno, porque ele emana de Deus. E cabe a você e a mim, nesta conjuntura de tanto relativismo, de verdades relativas, que tantas vezes atenta contra a verdade absoluta do Evangelho, a permanecer no Evangelho e a guardar intacto este Evangelho. Porque é por meio dele que Deus salva, é por meio dele que Deus transmite vida, é por meio dele que as pessoas são chamadas com santa vocação para a vida eterna. E então cabe a você e a mim conhecer o Evangelho, preservar o Evangelho, sofrer pelo Evangelho, permanecer no Evangelho e pregar o Evangelho. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém.